Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje você vai saber como o tarô chegou na minha vida e por que ele permanece até hoje. Muito interessante porque na semana passada, no dia 25/3/2025, eu que adoro trabalhar portais energéticos, numerologia, sabe quando os números se repetem? E foi nesse dia, 25 de março de 2025, que eu iniciei novamente uma turma de tarô, porém agora uma turma num curso mais completo, junto à mandala astrológica. E eu vou falar para você que eu não sei o que você fazia se você tinha nascido ou onde você estava, lá para os meados de 1991, 92. Eu sei muito bem onde eu estava, porque eu estava tendo uma crise. Naquela época não existiam as palavras, os termos ansiedade, depressão, mas existia estafa. E foi exatamente no período de estafa profundo, quando eu trabalhava muitas horas e emendava numa jornada de estudos, porque eu estava cursando a minha universidade, que era no período da noite, e começava, naquela época a jornada de trabalho era muito extensa. E tem outro detalhe, naquela época não existia micro-ondas, não existia restaurante self-service, não existia essa facilidade que quando você está com vontade de comer alguma coisa, você simplesmente entra no aplicativo e escolhe lá com os seus dedos. Pois é, a internet veio para facilitar muito nas nossas vidas. Mas nessa época de 1991, 1992, quando eu estava me formando, eu passei por um período e era realmente na semana assim que antecedia, estávamos tendo os exames, né, finalizando o meu curso mesmo, e eu tive essa crise onde eu só chorava. E com certeza não foi do dia anterior ou da semana anterior. Eu quero chamar a sua atenção para que tudo que você está fazendo hoje, se você está muito sobrecarregado, se você está se doando demais para alguma coisa, sem qualidade de vida, sem o descanso necessário, sem a alimentação boa, a nutrição mesmo, porque os alimentos nos nutrem e nos dão a energia para desenvolver tudo que a gente faz. Trabalhar, passear, namorar e inclusive a qualidade do nosso sono. Mas naquela época eu não tinha nada disso. A minha alimentação era péssima porque eu saía de manhã, não tinha como voltar para almoçar em casa. Ou seja, sabe o que eu comia? Ovo cozido, tomate, salsicha. Era essa a minha refeição, porque não dava naquela época para comer frio, né? Realmente era tudo muito limitado. Nós não tínhamos nem onde esquentar a marmita, tá bom? Olha só, e eu passei por isso há alguns anos, certo? Porque a faculdade durou 4 anos, então foram 4 anos passando por isso. E na época realmente você não vai percebendo, porque é o que você quer fazer, você paga um preço você tem que fazer, né? Porque você começa e eu queria me formar. Já que eu comecei, eu tenho isso dentro de mim. Às vezes eu até demoro para fazer alguma coisa, mas quando eu começo, eu geralmente vou até o final. E no curso da universidade não foi diferente. Apesar de todas as dificuldades que eu passei, eu consegui me formar, meio aos trancos e barrancos nas últimas semanas. Agora, o que me salvou desses trancos e barrancos foi justamente uma leitura de tarô, acredite você. Eu já tinha procurado os médicos, passei em 1, 2, mas nenhum trazia algo que me renovasse mesmo, que me retornasse aquela alegria de viver ou aquela energia que eu pudesse finalizar mesmo os meus estudos, porque trabalhar eu já trabalhava. E foi quando eu
pela primeira vez na minha vida, morrendo de medo. Levei uma amiga a tiracolo comigo, que ela participou até da consulta do tarô, porque eu morria de medo, eu era ainda muito nova. E talvez com você também já aconteceu isso. Quando a gente não conhece, quando a gente desconhece, né? Nós temos medo do desconhecido. E até hoje, eu recomendo que você, sempre que buscar esse tipo de leitura, de orientação, de consulta, que você vá em alguém que tem referência ou indicação, não apenas pelo preço, porque existem sim muitas pessoas que usam de má fé. E essa sensibilidade que a pessoa desenvolve quando ela começa a trabalhar isso, falei desenvolve porque na verdade quase todos nós temos essa sensibilidade, só que uns não querem saber dela e outros realmente aprendem a lidar com ela. E por incrível que pareça, era uma sexta-feira e eu cheguei lá totalmente quase morrendo, e esta senhora, uma querida Olga, que ela está aqui inclusive junto a nós, ainda está viva, né? Olha, 30 anos atrás, por exemplo, e hoje ela já tem mais de 80, uma querida. E foi quando ela pôs as cartas do tarô e eu não entendia nada, mas se tem só carta ruim, tem algumas cartas que não são tão boas, saíram todas para mim. E ela, olhando nos meus olhos, disse que eu estava totalmente desvitalizada, como se eu tivesse perdido toda a minha energia de vida. O mais interessante é que ela me deu várias orientações e eu, como eu queria melhorar, eu segui à risca cada uma das orientações. E na semana seguinte, eu já era outra pessoa. E aí eu voltei, porque nós daríamos sequência ao meu trabalho energético, né? Hoje seria o Reiki, por exemplo. Naquela época chamava-se de Doin. Era um pouco diferente do Reiki, mas funcionou em mim que eu consegui fazer a minha formatura, eu consegui entregar os meus trabalhos, eu consegui ser aprovada, inclusive. E fechei meu curso com chave de ouro. E é por isso que o tarô faz parte da minha vida até hoje, porque é uma arte divinatória, você fala assim com as energias do alto, os arquétipos, os arcanos, todos eles falam com você, traduzem, revelam inclusive o inconsciente. Por que você está se sentindo assim? Como eu faço para melhorar? Toda vez que vem uma pergunta ou uma sentença, os arcanos estão dispostos a entregar a verdade. E somos nós que, quando você abre o tarô, você começa a olhar e perceber, carta por carta, arcano por arcano, o que eles estão dizendo para você. O mais interessante é que, na semana passada, quando eu entreguei a mandala astrológica para as alunas, de muitas delas, foi a primeira vez que elas viraram um arcano. Tinha uma aluna lá que disse que comprou o tarô quando nós meditávamos ainda em 2020 e ela nem tinha tirado do pacote mesmo as cartas. E foi interessante que daí ela começou a desgrudar uma carta da outra e por mais que fosse a primeira vez, quando você explica, quando você orienta que você precisa fechar um pouco os olhos, respirar, inspirar, se concentrar. Se concentrar em quê? Se concentrar nesse universo de possibilidades e percepções. No primeiro momento, parece que vai ser impossível você falar de aprender a lidar com essas 78 cartas. São 22 arcanos menores e 56, ou melhor, são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, que são os naipes de paus, de copas, de espadas e de ouros. Agora, a hora que você tem a orientação correta, a hora que você se concentra, como se você estivesse se desligando de tudo que é externo, então você mergulha nesse universo aqui.
E a mandala astrológica, ela vem nos trazer possibilidades aqui infinitas, porque você sabe qual é a carta que você vai virar? Você sabe qual que vai ser a seguinte, ou a depois, ou a depois? Não. Na verdade, quando você começa a virar os arcanos do tarô, as cartas, você sempre começa na primeira casa, né? É a primeira carta, a primeira casa e fala do signo de Áries, que vem falar tudo da iniciativa. O mapa astrológico, se você puder pôr a câmera aqui um pouco na mandala astrológica nesse momento, eu agradeço. Por mais que a mandala não apareça completamente, nós temos 12 casas. Áries é só a primeira casa, o primeiro signo do zodíaco. E nós começamos a leitura por aqui. E quando você vira uma carta, geralmente você quer encontrar a resposta que você está virando. Eu costumo deixar um bastão de selenita, que é esse cristal branco, porque esse cristal é autolimpante. Se ele é autolimpante, ele vai nos ajudar a limpar também a energia de toda esta mandala. E tudo isso eu explico nesse curso de tarô, junto à mandala astrológica que já iniciou. Mas se por acaso você quiser, sempre temos uma nova possibilidade. E sempre tem gente que aparece querendo saber um pouco mais. O tarô, ele é realmente muito revelador, como eu falei. É claro que tem cartas que não são tão boas. Eu me lembro que uma vez uma cliente muito querida chegou para a leitura de tarô, porque eu tenho algumas clientes que volta e meia aparecem para verificar aquele momento, aquela situação na vida. E quando ela chegou, eu perguntei se estava tudo bem e ela me respondeu que estava tudo muito bem. Porém, quando ela virou as cartas do tarô, as cartas estavam muito pesadas, nada boas. E foi então que, saindo de lá, ela me contou depois que ela recebeu uma ligação e tudo que o tarô tinha revelado para ela realmente aconteceu. Ou seja, você não precisa ter medo se alguma hora você começa a ler os arcanos do tarô, as cartas do tarô, e as cartas não são boas. Você não precisa ter medo disso, mas você pode inclusive agradecer por estar sendo avisado que precisa melhorar essa questão. Precisa se proteger, precisa se resolver um pouco ou precisa ainda tomar certas providências para que você consiga sempre manter uma energia melhor. Quando você vai deixando passar, sabe aquele mau humor que você tem hoje? E daí você não resolve, e daí amanhã você acorda mal-humorado de novo, e vai dormir mal-humorado, e acorda e dorme, e está muito cansado, passa dia, sai dia, e você só está cansado? Você não olha para isso e lá na frente você pega uma carga muito ruim. Por isso que quando você percebe que as coisas não estão boas, é importante que você faça uma pausa, que você seja, inclusive, gentil com você no sentido de acolher o que você está sentindo. E aí você começa a se perguntar e verifica por que você está sentindo isso. Você tem trabalhado demais e descansado de menos? Como é que está a sua alimentação? Você tem se nutrido ou você está comendo só coisas que, infelizmente, não trazem a energia que você precisa? Tudo isso, ou melhor, a vida, quanto mais equilibrada, melhor. Muitas vezes nós vamos deixando passar as situações, fingindo que amanhã você vê, nas próximas férias, no próximo final de semana, e tudo isso vai sobrecarregando você. E naturalmente seus órgãos aqui sentem, porque se tudo é energia e tudo é emoção, o que você não resolve, infelizmente, só aumenta. Então, que tal? Então, nesse momento, o meu convite é que se você ainda não se abriu para o que você poderia alcançar uma melhora, seja um tarô, seja uma caminhada meditativa, seja a meditação, que é a respiração, o silêncio nesse momento, uma boa leitura, um bom filme,
uma comédia, né? Uma saída com os amigos ou com as amigas para rir e não apenas para reclamar, porque tudo isso é energia. Naquela época que eu passei por tudo isso, eu tinha amigos, eu tinha trabalho, eu estava estudando, mas eu tinha uma sobrecarga de atividades. Então fica essa dica para você. Sempre que você se sobrecarrega, muitas vezes isso vai ser contra você. Então vamos dar um jeito? Vamos buscar uma alternativa para aliviar, para relaxar, para que você não se exija demais? Nesse momento que nós estamos vivendo na vida, onde o celular, por exemplo, às vezes nunca desliga, né? Ou melhor, até ele às vezes precisa se desligar. Quem dera nós. E foi assim que o tarô chegou na minha vida, e foi assim também que eu descobri que eu não era do signo de Áries, porque daí o tarô puxou o curso de astrologia, e foi aí que eu fui estudar o meu mapa astrológico e eu descobri que no ano que eu tinha nascido, apesar de ser o último dia do signo de Áries, o Sol já estava em Touro. E isso acontece com todo mundo, por isso que precisa verificar. Se você nasceu no primeiro dia do signo ou no último dia do signo, precisa verificar se o Sol já tinha mudado no signo. E foi aí que eu descobri que eu não era do signo de Áries, eu era do signo de Touro. E foi aí que eu fui desvendando, sabendo um pouco mais da minha missão, descobrindo, inclusive, que eu gostava dessa parte, que naquela época era algo mais oculto, mais escondido, místico, sabe? Misterioso. E foi nesse mistério que ontem, na hora que nós entregamos, que eu entreguei a mandala para as alunas, que elas começaram a mergulhar nesse universo de percepções, mistérios. Sempre existe um mistério ou outro, sempre existe uma forma de ler as cartas, sempre existe outras formas, inclusive, de tirar o tarô. Ontem, por exemplo, nós trabalhamos, eu expliquei sobre todos os arcanos mais ou menos por cima e nós separamos os arcanos maiores para começar a ter intimidade com cada um deles, que falam muito de nós, porque afinal é a nossa jornada que está toda estampada aqui nas cartas do tarô. E conforme você vai olhando as cartas, que são ricas em detalhes, cores, arquétipos, que são toda a simbologia que existe aqui, você começa a identificar inclusive o que está aí dentro de você. O mais interessante é que todas elas, conforme a minha orientação, tiraram a carta no signo 1, no signo de Áries, e depois tiraram no signo de Libra. O último eclipse que teve aconteceu exatamente no eixo Áries e Libra, fechando uma série de eclipses que começaram lá em 2023. Por incrível que pareça, nós, quando falamos da primeira casa, a sétima casa fica de frente. E quando a sétima casa fica de frente, nós estamos emanando energia a ela também. Quando nós tiramos uma carta aqui, eu pedi a elas que identificassem um cristal que elas poderiam utilizar para aumentar essa energia, já que o arcano que veio era bom. Então eu falei, que tal você ir lá na mesa dos cristais? Eu tinha deixado uma mesa de cristais e você escolhe, conversa sobre o cristal que você deseja emanar energia nesse arquétipo, nesse arcano que saiu para você. Uma das alunas, no ano passado, ela praticamente estudou junto ao grupo. Ano passado foi um ano de constelação familiar e cocriação, onde várias alunas curando as feridas, os traumas, trabalhando todo esse ressignificar emocional, o equilíbrio emocional, a energia do amor, conseguiram inclusive cocriar um sonho que fazia muito tempo que elas já desejavam e não conseguiam.
Eu sei que teve de tudo. Enquanto umas trabalharam a saúde, a aluna de ontem que esteve na aula, na semana passada, ou melhor, ela relatou que ela esteve fazendo todos os exames, esteve no médico e todos eles parabenizaram pela melhora significativa que ela teve. Agora eu pergunto, quanto vale isso? E ela está chegando agora para estudar o tarô. Ela também comprou o tarô no ano passado, quando nós começamos a finalizar e eu falei que viria o tarô, eu deixei que cada uma colocasse e escolhesse o seu tarô. Se você também está querendo estudar o tarô, a minha dica é para que você consiga ou comece um tarô que seja mais fácil de ler, porque nós temos muitos tarôs, centenas talvez, mas nem todos são tão fáceis a leitura. Então esse tarô, por exemplo, que eu vou até tirar uma carta aqui para você, para a gente começar a trabalhar essa energia de Áries, olha aqui, ele tem uma representação e fica mais fácil de nós lermos uma carta que tem desenhos mais cheios, sim, de significado, porém você consegue verificar melhor. Tem tarô que só tem simbologia, só tem os símbolos, só as espadas, só. E para quem não tem muita familiaridade com os arcanos, fica mais difícil a leitura. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar, gosto de me trabalhar, gosto inclusive, eu tenho vários, eu tenho egípcio, eu tenho o mitológico, eu tenho vários outros arcanos. E o ideal é que você, vamos supor, se você por acaso faz leituras para outras pessoas, que você reserve um tarô só para você. No começo não, porque você vai ter que aprender a usar, aprender a falar, aprender. E o mais importante, quando eu comecei a ler o tarô, eu tinha sempre o livrinho, porque geralmente você compra esse tarô mitológico e vem um livro junto com ele. Então eu ia lá e lia tudo que significava esse arcano. Por quê? Porque quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica em saber, mais esses arcanos também vão trazendo a energia para você. E aí você vai entrando nessa frequência. É claro, se o arcano não é um arcano muito bom, o que você faz? Você pode trabalhar a energia do cristal, por exemplo. Se você tem um cristal ametista, se você tem um cristal olho de tigre, como esse que eu coloquei aqui, se puder mostrar, esse olho de tigre é um cristal que fala da proteção, que fala inclusive de olho gordo, para tirar olho gordo, para tirar a energia. Então, conforme o arquétipo que vem, o arcano que vem para você, você pode também usar um cristal. Quando o arcano é bom, você potencializa. Você usa um cristal, por exemplo, uma pirita, como eu deixei aqui, que é esse cristal que brilha, esse cristal que traz uma energia do brilho. Agora, quando você percebe, por exemplo, esse arcano que saiu, é um arcano que fala um pouco da fofoca, é um arcano que fala um pouco dessa popularidade, mas que pode vir através de uma fofocaiada. E aí também você fica, veja que a pessoa está lá no centro e vem uma fala uma coisa e vem outra fala outra coisa e nada se resolve. Então, para tirar esta energia desse arcano, por exemplo, nós podemos usar um tarô. E quando você tira a próxima carta do tarô, aí você pode ver se você conseguiu, por exemplo, trabalhar a energia que não estava boa. Interessante que esse arcano do mundo, que é um dos arcanos que eu considero, né, que é uma janela para a eternidade, é um arcano assim muito poderoso, porque quando você olha para ele, ele representa, tem a representação dos 4 naipes, dos 4 elementos, né, que o tarô nos fala, descreve e traz. Fala sobre a matéria, fala sobre o emocional, fala sobre a transformação espiritual e a mente. E fala, inclusive, sobre você estar aqui protegido. Claro que o tarô fala através de arquétipos,
fala através de desenhos simbólicos, inclusive. E, portanto, nós temos de tudo. Então, quando eu falo de você, falo sobre a representação, o louco pode estar representando você, o mago também pode ser você, a sacerdotisa também está em você. Conforme você vai aprofundando nesse estudo do tarô, você começa a perceber a riqueza desses arcanos. E com certeza você vai começar a perceber, a sentir toda esta energia. O mais interessante é que sempre que eu tiro o tarô, que às vezes eu quero saber como é que está, como é que vai ficar, eu lembro de uma outra história bem interessante. A minha caçula estava prestando vestibular e nós estávamos com uma viagem, nós íamos sair para Curitiba. E na época, eu não costumo me atrasar, até porque meu marido é bem horário, sabe? Então, eu já conheço o estilo dele e eu estou sempre pronta também, um pouco antes, inclusive. Mas nesse dia, eu não conseguia sair da minha casa. E isso me chamou a atenção, porque não é o que acontece naturalmente. O que eu fiz? Eu pedi para ele 5 minutos e eu fui lá e eu tirei o tarô para saber o que estava acontecendo, que eu mesma não estava conseguindo sair de casa. Por incrível que pareça, só vieram cartas de espadas. E não que espada seja ruim, como todos os naipes, tem as cartas boas e as cartas que nos alertam. E nesse dia só saía carta pesada. Bom, naturalmente, como eu trabalho a radiestesia e radiônica, eu peguei a mesa, né? E eu comecei a trabalhar a limpeza, a purificação. Por incrível que pareça, nós pegamos a estrada, eu inclusive levei a minha mesa radiestésica junto, e nós fizemos uma pausa para um café, já que nós saímos, nós nem tínhamos rodado muito. Nós saímos desse café aí, nós andamos muito pouco e nós paramos. Paramos por 5 horas, por incrível que pareça. O mais interessante é que onde nós paramos na estrada não existia sinal de celular nenhum. Nessa época, a minha irmã mais nova estava morando lá em Curitiba, estava grávida. E imagina a apreensão que ela ficou, porque ela tentava contato com a gente e nós não tínhamos como falar com ela, porque simplesmente o celular não funcionava. Foi então que nós usamos o Twitter no final e nós descobrimos que havia tido um acidente na rodovia que travava tanto a descida como a subida, né? A ida para Curitiba, por exemplo, é como se fosse uma serra, né? Cheia de caminhões, inclusive, cheia de curvas. Pela graça divina, nós estávamos bem. Mas você já imaginou se por acaso eu não dou ouvido a essa sensação que eu estava tendo? Então, a minha dica é que se algo está te impedindo de ir para cá ou para lá, que você se centre em você, respire e deixe chegar a sentença, a resposta do que você precisa fazer para seguir em segurança. Porque, na verdade, o universo sempre nos avisa. Nós vamos para um breve intervalo, mas na volta tem muito mais para você. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você?
Então te convido a conhecer a Granolata. Vem pra cá. Bom, vamos falar um pouquinho mais dos cristais, como é que você utiliza esses cristais, seja onde você deseja, se for no tarô, se for para deixar na sua cabeceira, se for para deixar no seu pingente. Vamos pensar que cristal é vivo e por isso que quando nós colocamos na radiestesia, o pêndulo gira, né? Se nós pegarmos o pêndulo aqui, por exemplo, ó, nesse cristal que eu deixei representando nós, o pêndulo gira e gira forte, inclusive. Eu tenho que segurá-lo, inclusive, forte aqui, porque ele começa a girar. Esse é o campo do cristal e é muito comum você ouvir as pessoas que buscam cristais do signo que é seu. Por exemplo, eu sou touro, então eu deveria usar o meu cristal. E eu vou dizer que talvez não. Talvez você tenha que usar, sempre buscar pelo cristal que complementa a energia que você busca. Por exemplo, se você está muito estressado, você vai precisar de um cristal ametista, aquele que vai transmutar as energias, que vai trazer um pouco mais de calmaria, inclusive. Transmutar o quê? Vai transmutar toda essa sensação de estresse, porque o cristal ametista é pura chama violeta e a chama violeta tem poder de transmutação, de melhorar, de mudar a frequência. Então, estressados devem usar um cristal ametista, certo? O cristal ametista, por si só, ele é autolimpante, então você não precisa se preocupar. Eu gosto de lavar os meus. E tem outro detalhe, deixar sempre o seu cristal junto a um bastão de selenita. Por quê? A selenita não se lava, mas ela é autolimpante. Então, quando você coloca o cristal junto à selenita, naturalmente a energia está sendo purificada. Veja que se nós já tínhamos energia, agora nós temos mais energias com o pêndulo girando forte aqui. Falei sobre o olho de tigre, é o cristal da proteção. Você deve usar pode usar na japamala, pode usar na sua pulseira. Tem uma cliente que tem uma história interessante. Ela usava essa pulseirinha, assim como eu tenho essa pulseirinha aqui de cristais, que eu gosto, e eu vivo com uma delas. E ela disse que uma vez ela foi fazer o reiki no companheiro e ele estava muito mal. E no que ela estendeu a mão, a pulseira fez ploft. Então veja que tudo é energia, né? E quando o cristal, inclusive, cai no chão e quebra, nós devemos naturalmente devolvê-lo para a terra. Isso é muito importante. A não ser a selenita, porque a selenita, ela quebra às vezes e ela parte em mais pedras, né? Por exemplo, filete, né? Aqui, que a selenita é um filete. Ela é uma pedra que não deve ser lavada, porque a hora que ela molha é como se ela amolecesse ou ela vai desfazendo. Quando você precisa falar, quando você precisa trabalhar a sua comunicação, quando você é muito tímido, quando você está precisando se expressar, é importante que você utilize um cristal azul, porque o cristal azul ele vai estar naturalmente ativando a energia da sua garganta, do chakra laríngeo, inclusive. E, portanto, sempre que você precisar falar alguma coisa, utilize um cristal azul.
O cristal verde é um cristal que fala do chakra do coração, mas sempre que nós trabalhamos o chakra cardíaco, nós usamos também um cristal rosa. Por quê? Porque o cristal rosa é o cristal do amor. Quando você estiver muito melancólico, muito choramingando, muito para baixo, muito se sentindo a vítima da vida, você não deve usar apenas o cristal rosa. Você deve pôr junto o cristal verde para que traga o equilíbrio. O amor com força de vontade, o amor com a ação, o amor com a força do coração. Olha, fica uma dica de ouro, hein? Esses dois cristais devem estar junto de você no sentido, você pode dormir e colocá-los na cabeceira da sua cama. Nós temos uma infinidade de espécies de cristais, de modelos, de tipo, né? Porém, você não precisa ter todos. Você pode sim escolher um cristal que seja seu. E o cristal é sempre seu mesmo, a gente não empresta para ninguém. Então, deixar o cristal na sua cabeceira, pegar esses cristais, fazer a sua oração, por exemplo, meditar e colocá-los aqui na palma da mão, né, à direita, à esquerda. Imaginar que essa energia, deixar chegar essa energia no coração, e ela chega mesmo. Porque se eu pegar um pêndulo aqui, gente, olha, eu estou segurando o cristal, olha, a energia do cristal vem aqui direto no meu chakra e tudo isso se conversa, se comunica. Por isso que naturalmente você não deve buscar pelo cristal do seu signo, porque senão, uma vez eu lembro que eu tinha um cliente geminiano e ele virou para mim e falou assim, nossa, eu quero o cristal dos gêmeos. Aí eu olhei para ele e eu falei, de gêmeos? Mas você já é gêmeos. Ele falou, então. Eu falei, então. E nessa voação toda, né, porque gêmeos é ar, você já conviveu com alguém de ar? O gêmeos, ele tá aqui, mas ele senta com a perna pela metade para sair correndo, para sair rápido. Então, se ele usa o cristal de gêmeos ainda, pode ser que ele fique mais ainda veloz, rápido. Então, talvez uma pessoa de gêmeos precisa de um cristal que aterre, que trabalha essa energia do aterrar. E aí nós podemos utilizar todos esses cristais que têm a cor marrom. Tá vendo? Ó, aqui nós temos uma cornalina, a cornalina laranja, que elas falam dos nossos chakras de aterrar. Porque quando nós falamos de signos, cada signo é um elemento, ou melhor, nós temos signos de fogo, nós temos signos de terra, signos de ar e signos de água. São os 4 elementos na mandala astrológica, nos signos. O cristal de Áries, por exemplo, é geralmente um cristal de fogo. Só que, como eu falei para você, se você já é Áries, pode ser que você seja muito impulsivo. E talvez o que você precise seja a calmaria. E aí você vai ter que sentir qual é o cristal que você gostaria. Então, eu preciso acalmar? Arianos, por exemplo, falam com força, não tem muito assim, eles não se preocupam se vai ofender, se está muito direto e reto, entendeu? Então, que tal trabalhar um pouco a energia dos cristais azuis para que você possa ser mais amoroso, inclusive na hora de se comunicar? E não é que você não tem que dizer, mas lembra, às vezes uma palavra dita, ela pode ofender tanto que nem sempre desculpas, né, vão apagar aquilo que você disse. E aí você pode perder até um amigo, uma pessoa querida do seu lado. Então, que tal trabalhar essas energias olhando para os seus sentimentos? Se você está muito estressado, né, com muitos problemas, que tal trabalhar a ametista? Se você está precisando de energia, que você percebe que seu estômago não está bom, que as energias do seu aqui da região do estômago, essa pedra é amarela, é o citrino. Essa pedra, inclusive, costuma trazer dinheiro. Então, ela pode ser utilizada junto de você, porque ela vai clarear a sua mente, trazer novas ideias para que você possa executar a sua profissão, a sua
o que quer que você faça, né, as suas tarefas, e ainda trazer a boa sorte do dinheiro. Aqui nós temos vários cristais e eu trouxe aqui o cristal de Júpiter, por exemplo. Júpiter está aqui em Gêmeos, né? E Júpiter é o planeta da expansão. É o planeta que expande de uma forma, assim, ele traz benevolência, inclusive. E é o cristal que rege Sagitário. Agora, quando você pensa em Sagitário, Sagitário é amplo. Sagitário gosta de viagens. Sagitário, se recebe 5 convites, ele vai dar um jeito de passar nas 5 festas. Então, se você puser o cristal do Júpiter para Sagitário, talvez ele não dê conta de todos os compromissos, de todos os convites que ele recebe. Então, naturalmente, ele vai viver um desequilíbrio. Que tal deixar essa energia mais equilibrada? Aí, o que você pode fazer? Você pode usar, inclusive, um cristal transparente se você está precisando clarear, se você está precisando ter uma boa ideia, inclusive, que você deseja achar uma solução. Quando você prepara isso, por exemplo, naturalmente você pode ter uma ideia. Lembra que a ideia vem do alto, e essa ideia que vem do alto, ela precisa ter espaço para chegar. Então, quando você precisa de uma resposta, você respira e você deixa que esta energia chegue até você. Porque muitas vezes nós nos achamos sozinhos no mundo e a gente acha que nós temos que ter resposta para tudo. Um outro cristal bem interessante que eu tenho aqui é o olho de falcão. Essa pedra, gente, ela é poderosa e ela pode ser usada no nosso chakra, no centro da testa, onde nós temos o chakra que nós chamamos também conhecido de terceiro olho. Porque o terceiro olho é onde enxerga o que os nossos olhos, a visão normal, não vê. Sempre que você precisa ter uma visão extraordinária de algo, você pode usar esse cristal, olho de falcão. Justamente, você pode dormir aqui com o cristal, você pode meditar com esse cristal, você pode fazer um exercício de relaxamento e usar este cristal. Quando aparecer um arcano muito bom também, você pega o cristal, por exemplo, vamos supor que você tira o As de Ouros, né? O As de Ouros, ele está falando que você vai ter uma ideia, uma ação, uma energia de ganho. E aí você pode usar o cristal citrino, que é o cristal que inclusive vai fazer ou ainda atrair valor, atrair dinheiro para essa carta que virou para você. Nós temos aqui também o olho de boi, e quando nós falamos de olho de boi, veja que a cor dele também é uma cor terrosa. Então, se você está muito avoado, se você não está conseguindo dar conta, se você não dar conta no sentido, você quer, mas não dá sequência, você quer, mas não faz o que precisa, você vai precisar dar uma aterrada nas suas energias para que você consiga construir passo por passo o que você realmente precisa fazer. Bom, eu tenho ainda o cristal fumê, que é um cristal valioso. Esse cristal é o mesmo desse, veja só, essa pirâmide aqui, essa energia aqui do centro. Lembrando que tudo isso aqui está no céu e se reflete aqui na Terra. E a Terra está no centro de tudo isso. O Sol, a Lua, todos os planetas estão aqui, ó, passeando nesse universo das constelações. E nós estamos aqui na Terra, recebendo toda esta energia. Os cristais são energias puras, que nos trazem luz, que nos ajudam, inclusive, a receber, melhorar. Quanto melhor a sua energia permanece, quanto mais bem-estar, quanto mais alegria, quanto mais gratidão, mais a sua vida melhora. Não dê espaço para o mau humor, não dê espaço para sentimentos de raiva, de ódio. Trabalhe isso dentro de você,
acolhendo essa energia. Não ignore, não finja que ela não exista. Olhe para você. Use os cristais. O cristal ametista é um cristal que eu acredito que todos nós devemos ter. Por isso que eu até adquiri esse aqui, ó, grande, gigante, ó, é pura ametista e ele trabalha uma energia, acho que aqui eu tenho que mostrar, né? E ele trabalha, eu deixo às vezes aqui o que precisa ser trabalhado, porque ele recebe a energia, veja só. E quando você coloca aqui, mesmo que eu coloque meu nome escrito aqui para trabalhar as energias, para que eu esteja sempre de bem com a vida, independente se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, sexta, sábado ou domingo. Quanto mais você trabalha as suas boas energias, melhor você se sente. Eu sei que às vezes parece que é muita informação. E quando nós temos muitas informações, talvez a gente não capte toda a energia de uma vez só. Mas aí você pode ter o começo de tudo. Um cristal pequenininho, por exemplo, custa barato e você pode inclusive se presentear e deixar que esta energia seja uma troca. Quando você começa a conviver com essa troca, naturalmente alguma melhora vai acontecer. Bom, eu quero dizer que tudo isso tem valor, desde que você se abra para esse universo energético, para essa energia que está falando, que está disponível, porque isso aqui tudo é natureza. A maioria desses cristais, ou talvez 100% desses cristais, são cristais polidos, né? O cristal está polido. Quando a gente tem um cristal sem estar polido, ele é áspero, por exemplo. Eu vou tirar uma carta aqui, para que a gente possa, inclusive, caminhar para o encerramento desse programa de hoje, que eu espero ter contribuído com você. Vou deixar aqui essa carta. É uma carta para que você comece a olhar para tudo que você conquistou, para que você dê valor, inclusive, para cada conquista sua. Como se cada espada fosse uma conquista, uma vitória na sua vida. E que você se posicione acima das ondas que vão existir, da turbulência que você vai precisar enfrentar. Só que quanto você mais amadurece em termos de eu sei disso, eu já sei como lidar com isso, com aquilo e com aquele outro, não com arrogância, mas com atenção, gratidão e honra, então sim, a sua vida pode navegar da melhor forma possível. Eu vou agradecendo aos nossos parceiros, a Decorato, que capricha aqui no nosso cenário e está cada vez melhor. Eu vou dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você precisa se inscrever para não perder nenhum vídeo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todos os dias, o primeiro stories do meu dia, eu falo sobre as energias astrológicas, como é que está o nosso dia a dia. Eu quero que você guarde essas informações e que você as use a favor. E se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui que eu vou te responder. E se você gostou desse vídeo, lembra de dar o like, de compartilhar com quem você ama. Afinal, nós podemos estar sempre ajudando outras pessoas da melhor forma, de forma gratuita, inclusive, compartilhando o que também foi bom para nós. Eu vou agradecer mais uma vez, desejar que você tenha um lindo mês de abril a partir das suas ações, dos seus pensamentos e do seu coração. Muito obrigada, até a próxima semana.